Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças, esse aqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para indicar para vocês 5 filmes para vocês entenderem melhor o que ocorreu, né? Aquele grande movimento dentro dos Estados Unidos com George Floyd. Nós vamos para a vinheta e já retornamos. Vamos lá, pessoal! Hoje eu vim aqui para indicar para vocês 5 filmes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu assisti esses filmes e achei muito interessantes, né? E que explicam, né, o que aconteceu nas décadas, né, de 50 e 60. Onde havia, né, dentro dos Estados Unidos, aquela lei de segregação, que era Jim Crow, né? Eram leis, né, que segregavam os negros, né, que eles não poderiam entrar dentro de alguns estabelecimentos. Por exemplo, alguns restaurantes, negro não podia entrar, então existia restaurantes para negros, restaurantes para brancos, existia banheiros para negros, banheiros para brancos, bebedouros para negros, bebedouros para brancos. E os ônibus, por exemplo, era um ônibus, né, e ele era dividido, parte para negros e parte para brancos. Então, foi um momento muito difícil, né, que os Estados Unidos passou, onde havia esse racismo, né, tão explícito. Esses filmes, né, retratam principalmente o que aconteceu nessa época. Então, acho que vale a pena você conferir. Vamos lá. O primeiro filme é a história de Rosa Parks. A história de Rosa Parks, a vida de uma mulher americana, né, que ela se recusou, né? Eu vou ser bem objetivo aqui para não dar spoiler para você. Ela se recusou, né, a se levantar no ônibus, né, num desses ônibus segregados, porque era o seguinte: tinha o lado para brancos e o lado para pretos. Quando o lado de branco estava cheio, então as pessoas pretas, né, que estavam sentadas ali no ônibus, elas teriam que levantar para o branco sentar. Então, ela se negou, né, a levantar, e dali desencadeou um grande movimento dentro dos Estados Unidos, movimento esse que foi puxado também, né, pelo reverendo Martin Luther King, né, que também era advogado, né, além de pastor, né, ele era advogado, e ali ele começou a puxar, né, esse movimento. Esse filme, né, ele se passa, né, em 1955, e numa época muito difícil, né, em relação ao racismo. Vale a pena você conferir, é um filme muito bom. Vamos lá para o segundo filme. Malcolm X, Malcolm X, é um filme muito bom. Esse daí, para mim, é o melhor filme. É um filme que mostra, né, a biografia, né, de Malcolm X, desde a época, né, onde ele era um simples delinquente, né, onde ele passa, né, por prisão, se converte ao Islã, e após isso ele começa, né, a se envolver, né, mais firmemente, né, para lutar contra o racismo, para conseguir os direitos civis dentro dos Estados Unidos para os pretos da época. Então, é um filme muito interessante, um filme muito bom, né? E eu tenho certeza aí que se você assistir esse filme aí, você vai gostar também. Vamos lá para o terceiro filme, Selma. Esse filme é um filme, né, que mostra também um pouco ali da vida, né, de Martin Luther King Jr., o reverendo Martin Luther King Jr. Ele mostra, né, alguns momentos, mas principalmente a luta, né, a luta dos americanos, dos pretos americanos da época para conquistar o direito a voto. Então, nesse filme, né, você que vai ver o filme, né, você vai perceber
que é um racismo muito grande que acontece, né? E Martin Luther King, ele praticava, né, a não violência. Então todos os manifestos, né, que eram feitos eram não violentos, né? Puxado por Martin Luther King. Então é um filme muito interessante para se ver, não? Ele lidera, né, a grande marcha, né, aquela épica marcha de Selma, né, até Montgomery, no Alabama, e é um filme interessantíssimo. Se você quer entender a história dos Estados Unidos, é outro filme que você não pode deixar de ver. Vamos lá para o quarto filme. Os Panteras Negras, Black Panthers. Excelente filme também. Esse filme foi lançado em 1992. Porém, é um filme muito bom, é outro movimento muito forte que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né? O Partido dos Panteras Negras, né? É o partido que foi fundado por Bob Seale e Huey Newton, né? Eles brigavam, né? Lutavam ativamente, né, contra o racismo. Na verdade, esse partido ele foi fundado para autodefesa, né, dos pretos, né, americanos, que na época sofriam muito com a violência de policiais, né? Que volta e meia eles apanhavam muito, eram espancados, havia muitos assassinatos dessa forma também, e eles fundaram esse partido para se defenderem. É um filme muito bom, né? Um filme, né, do diretor Spike Lee, e você pode ter certeza, assim, você vai ver o filme, você vai gostar demais, porque é um filme que retrata, né? E eu lembro que nesse filme, na época, né, esse filme trouxe aqui, principalmente para o Brasil, né? Ele trouxe para cá aquele Black Power, né, da época, e também alguns slogans, né, que esse partido usava, que era o All Power to the People, né? Todo poder para as pessoas, ou então o Black is Beautiful, né? O preto é lindo. Então, assim, é um partido que foi muito importante nas questões raciais, né? Na luta por direitos civis dentro dos Estados Unidos, que você não pode deixar de ver. Veja que você vai gostar. E o último filme aqui, pessoal, para vocês, o quinto filme de hoje, né? Histórias Cruzadas. Esse filme também é um filme muito interessante, um filme muito bom. É um filme, né, que se passa no Mississippi, né, no estado de Mississippi, que era um dos estados sulistas americanos, onde imperava as leis Jim Crow. E nesse filme a gente vê muito forte nesse filme o preconceito, né, principalmente contra as mulheres negras, né? Essas mulheres negras elas eram domésticas e trabalhavam, né, nessas casas de pessoas brancas. E nesse filme se passa, né, que uma escritora, né, resolve escrever um livro e procura essas negras, né, para pegar alguns relatos de preconceito, né, contra elas, de racismo contra elas. Esse filme ele passa, né, por um roteiro muito interessante, que além de ser um filme que trata as questões raciais, que é uma questão muito séria, mas também é um filme que é um filme divertido, é um filme feito com grandes atrizes, né, duas delas, Viola Davis, né, e Octavia Spencer, que são duas grandes atrizes, né? Então esse filme é um filme muito bom que eu recomendo para você assistir. Beleza, pessoal? Esses são os filmes, esses 5 filmes que eu indico para vocês no dia de hoje. A gente voltará aqui indicando outros filmes também, hoje especialmente para a gente entender o que aconteceu, né, após a morte de George Floyd. E assim você vai compreender essa grande revolução, né, esse grande movimento que está ocorrendo nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e aqui sempre seremos resistência.